Lembranças são ótimas. Lembrar de coisas que nos fizeram bem. Qual é, Gwen? Olha o meu carro! De momentos que nos marcaram, dos momentos lindos que fizeram os nossos dias. É uma cachoeira! Peraí, o que é isso? O quê? Tá, isso não é engraçado. Não faço nada. O vídeo não é sobre você. Ben 10. Tá bom, vamos começar do início. Muita gente já não gostava de Ben 10 Omniverse, mas olha, o que viria faria eles implorarem para que o desenho voltasse. A Cartoon Network anunciou em 8 de junho de 2015 que Ben 10 seria relançado como uma nova série, mas dessa vez um reboot. O Omniverse não estava dando mais tanto retorno, já que boa parte do público tinha crescido. É meio que culpa nossa que o reboot saiu. E se já não bastasse, essa imagem aí foi divulgada. Mano, a reação que a internet teve com isso foi absurda. Todos os lados, xingamentos contra a série, fãs indignados, e eu tava incluído nisso. Pode dizer o que quiser, mas essa foi uma péssima imagem para começar divulgando o desenho. O desenho era feito pela Man of Action, sim, a mesma produtora do desenho clássico, e inclusive com o Duncan envolvido na produção como um dos escritores. Bom, a série finalmente estreou em 1 de outubro de 2016, mesmo com o ódio do público. Bom, do público que não assistiu o desenho no caso, porque as crianças, mano, as crianças adoraram, mas a gente odiou. Beleza, começando pelo básico, o design. Apesar de o Omniverse não ter o traço mais realista existente, ele tinha sim o seu charme próprio, por ser único e muito diferente. No caso do reboot, ele segue essa famosa base dos desenhos atuais, onde todos parecem que possuem o mesmo design de forma até meio assustadora e padronizada, já que obviamente esse traço permite com que a animação seja feita de forma mais rápida e barata, resultando em vários episódios sendo produzidos de forma praticamente industrial. E claro, mais din-din pra Cartoon. Tudo bem, eu não vejo nenhum problema na real nesse tipo de traço, eu até gosto deles em algumas situações, mas eu acho que a minha maior crítica é com o... Cara, que alien é esse? Tá bom, eu fui ver aqui, supostamente, esse aí é o Insectoide. Sim, mano, o Insectoide. Ok, eu gosto de como eles adaptaram a maioria dos aliens pro reboot. Inclusive, eu acho bem bacana como o Omnitrix se encontra no peito dos aliens, ao invés de em lugares aleatórios, pegando bastante inspiração de força alienígena. Mas sério, mano, tem uma mania ridícula do reboot de tentar deixar os aliens os mais humanoides possíveis. O que não faz, mano, o menor sentido, já que eles são aliens. Eu não quero ver aliens parecidos com humanos, eu quero ver um cachorro sem olhos, um fantasma alien, um mamaco azul, esse bicho aí que eu não sei explicar o que é. Então é péssimo. Mas outra coisa que eu preciso dar o braço a torcer é como as roupas dos aliens não necessariamente seguem o padrão de roupas do Ben. Por exemplo, a roupa do XRL8 é azul, a do Diamante é amarela, e muita gente não curte isso, mas eu acho bacana essa variação. Uma das mudanças que irritou o público foi a mudança do dublador Charles Emmanuel, que parou de fazer o Ben 10. Cara, isso me magoou muito na época, num nível bem profundo, já que a maioria dos outros dubladores continuaram. Mas olha, se você não assiste o reboot, não tem muito porquê você reclamar disso, afinal você nem assiste. E apesar de ter mudado, o novo dublador é muito bom, só que né, o Charles marcou nossas infâncias, não tem jeito. Talvez o sorvete agora não seja uma ideia tão ruim assim. Falando dos personagens, os personagens. Sempre me irritou como a Cartoon tentou fazer o Ben parecer o mais infantil possível. Mas com o reboot, isso foi colocado à 10ª potência, pelo menos durante a primeira temporada. E... vocês já ouviram tudo isso, né? É fácil criticar tudo que já foi criticado, e principalmente críticas que, velho, já até perderam o sentido de tanto que elas foram replicadas. Então eu não vou ficar aqui repetindo coisas que todo mundo sempre fala de forma pedante pra falar mal do reboot. Realmente, quando o reboot saiu, era um desastre, episódios sem graça, um humor duvidoso, histórias nada inspiradas, e tipo, mano, esse episódio aí estranho da babá do Ben voltando, mano, que é isso? Erros de animação ridículos, e mano, não eram poucos, eram vários. Os vilões eram irritantes e estranhos, tudo era terrível na sua forma mais pura, meio que feito de qualquer jeito, sabe? Não parecia ter alma, era como uma cara
casca vazia, tentando imitar o que Ben 10 já foi um dia. Quando eu assisti, e eu realmente assisti o reboot inteiro, porque pra criticar alguma coisa você precisa primeiro experienciar ela, senão você não tem a menor propriedade pra falar, e eu quase desisti. Mas existiam coisas que me mantiveram ali, pelo menos tentando continuar, como por exemplo a volta de alguns vilões do clássico, como o Doutor Animal, o Michael Morningstar e o Rex, que apesar de muito infantis e totalmente diferentes, ainda me traziam aquele sentimento de volta ao clássico, ou a relação perfeita de primos do Ben e da Gwen. Se machucou? Só o meu orgulho. Desculpa, Gwen. Foi uma boa tentativa. Valeu. Claro que foi uma estratégia pra não mostrar pras crianças dois familiares que se odiassem, mas cara, é muito legal ver os dois interagindo. Eles realmente parece que gostam e se dão bem, mesmo que de vez em quando role sim um conflito entre os dois. E como eu disse lá no primeiro vídeo de Ben 10, lá atrás mesmo no começo do canal, o tema principal da série era a família, e pelo menos isso é bem representado aqui com o time Tennyson e tudo mais. E bom, agora tem, 4 episódios, totalizando 40 minutos que pra mim foram o divisor de água sobre o meu sentimento com o reboot. Homem Engano, parte 1, 2, 3 e 4. Cara, quando eu assisti, eu realmente não pensei que aquilo poderia ter saído do reboot. Basicamente a história é, o Ben desbloqueia um novo alien no Omnitrix que ele denomina como Gax, e começa a usá-lo de forma totalmente descontrolada, muito parecido com o arco do feedback em Omniverse. Mas esse uso indevido faz com que o Omnitrix enlouqueça e faça o Ben se transformar em aliens aleatoriamente, o que leva a família Tennyson a buscar respostas e como consertar o relógio. Pode parecer simples, mas eu adoro como nesse episódio existe uma cadeia de acontecimentos bem coesa e constante que leva para consequências diferentes. Personagens antigos como os caçadores de recompensa 66, Crab e Tetrax aparecendo, e claro, a melhor parte, aquele alien aprisionado no relógio não era qualquer alien, mas metade da essência de um ex-ditador galáctico chamado Vilgax, que retorna para recuperar sua outra parte nessa cena maravilhosa. Mano, eu não ironicamente amo essa cena do Gax sendo retirado do Omnitrix de forma tão violenta. E agora, finalmente, temos ele, o nosso vilão favorito, Vilgax. Curiosidade aqui, ele é dublado pelo Yuri Lowenthal, o dublador estadunidense do Ben 10 de Força Alienígena, Supremacia e Omniverse, e também o dublador do Homem-Aranha do PS4. Óbvio que ele não é tão imponente quanto o do clássico, mas ele é melhorzinho do que o do Força Alienígena, que, mano, desculpa, aquele Vilgax era totalmente sem graça. E, incrivelmente, as batalhas e a ação desse episódio são muito legais, com o Ben mudando de aliens e realmente se esforçando para derrotar o Vilgax, com até mesmo cenas emocionantes como essa da Gwen tentando ajudar o Ben. Acredite em você mesmo, Ben. Porque eu acredito. Ou dele disposto a se sacrificar por ela. Primos pra sempre. Tem uma missão pra você. Cuide do seu avô. Ben, o que você... Aguenta aí. E claro, o momento final dele usando o Ultra T pra tunar o Omnitrix. Mesmo que não faça o menor sentido, o Omnitrix fica velho, ele fica muito brabo, mano. E temos essa cena dele surrando o Vilgax de uma vez por todas. Eu sei que isso parece muita empolgação pro reboot, mas sério, pra alguém que tava odiando o reboot como eu, isso foi um respiro bacana. Uma das melhores partes do episódio é como a gente tem o Ben finalmente se transformando no Vilgax. Uma coisa que desde o clássico a gente sempre quis ver o Ben usando o Omnitrix para se transformar no Vilgax, e o reboot trouxe isso pra gente. Realmente tem coisas que surgem dos lugares mais inesperados, né? Dá realmente uma melhoradinha daqui pra frente, com a segunda temporada apresentando o conceito de aliens omnitunados, tipo os aliens supremos mesmo, algo que transformava os aliens comuns em versões atualizadas e melhoradas, usando como base o DNA de um novo alien, o Shock Rock, que é meu alien favorito do reboot, e é incrivelmente bem feito e criativo. Por acaso ele traz toda uma trama que se liga diretamente ao final da primeira temporada, já que o Omnitrix adicionou esse novo alien para tentar substituir o DNA do Ultra T, que acabou desaparecendo depois que o Ben tunou o Omnitrix, com o Império Fulminai tentando invadir a Terra através do Omnitrix. Pode parecer idiota, mas esses episódios especiais de várias partes nos finais das temporadas são o charme do desenho e lembram um pouco que Ben 10 já foi. Então vai lá, tenta dar pelo menos uma chance para esses episódios. O resto você pode ignorar, mas tenta assistir eles, porque eles realmente são bem feitos e bem bacanas de se assistir. Falando sobre um dos elefantes na sala, o Kevin. Aqui ele tem o seu
seu próprio Omnitrix, o Antitrix, uma ideia que foi pensada desde o clássico segundo o Duncan, que eu até que acho bacana, já que diferente do Omnitrix do Albedo, por exemplo, os aliens que ele se transforma possuem designs próprios, mais brutos e exagerados, com ele inclusive tendo seus próprios aliens exclusivos. Mas é um pouco decepcionante mesmo, afinal o que fazia o Kevin bem especial era justamente a questão dele ser um osmosiano transformado em monstro, mas a essência dele querer ter o que o Ben tem continua aqui. Kevin, isso é meu, me devolve! Com toda a trama dele ser sozinho e precisar de uma família. E mano, os momentos dele com a Gwen são muito bonitinhos, velho. Sério mesmo, é fofo pra caramba. Estão faltando os chapéus de cowboy pra esse duelo épico. Gwen, é você? Um dos aspectos bem aproveitados do reboot foi trazer aliens não somente do clássico, mas também de outras versões de volta, como o Enormossauro, a Raia-Jato e até mesmo o Gosmo e o Gigante, nas cenas mais incríveis do reboot, lá no filme lançado no ano passado. Inclusive, falando desse filme, ele é uma grande vitória do desenho, trazendo uma história original baseada no filme clássico e atualizando diversos aspectos, explorando novamente a arrogância do Ben, já que aqui ele sente que não precisa se esforçar mais para derrotar os vilões, já que ele sempre sai vencedor. Toda a trama faz questão de mostrar a derrota por Ben e como ela afeta as pessoas que ele ama, e a arrogância dele acaba colocando a Terra em perigo. A presença dos Incursianos no filme é bem bacana e foi uma surpresa, além da aparição de Ecton Norita, um Vulpimancer, um Opticoid e um Lobuan, que obviamente você já deve ter visto antes no desenho clássico. A parte que eu mais amo é como a trama mostra um Azimuth arrependido da criação do Omnitrix por ter sido usada como uma arma de guerra pelo Vilgax e não como um dispositivo com o objetivo de unir o universo. Ele tá lá exilado no Nullificador e critica duramente o Ben por usar o Omnitrix da mesma forma que o Vilgax usava, sem usar o cérebro, mas simplesmente usando como uma arma de guerra, trazendo um paralelo bem bacana entre o herói e o vilão. Dá uma chance pro filme também. Eu diria que eu consegui realmente me divertir bastante com esse filme, as partes de ação, e é bem bacana, dá uma olhada, porque inclusive no filme existe toda essa trama do Azimuth, como ele aprende com o Ben e também como o Ben aprende com ele. Uma das partes que eu mais gosto é quando ele pede pro Ben usar o cérebro para usar o Omnitrix e não simplesmente sair batendo nele, uma coisa que ele sempre fez. E agora, falando sobre o futuro da série, existem 3 episódios especiais planejados, um trazendo o Ben 10.000 de volta, um Ben 10.000 de um futuro que ele desistiu de usar o Omnitrix, diferente do Ben 10.000 do clássico, que ele usava o Omnitrix toda hora e desistiu de ser o Ben. Bem bacana esse paralelo. Um outro episódio que vai trazer o Mutante Rex de volta, mano. Todo mundo achava que ele tinha sido esquecido pela Man of Action, mas aparentemente eles lembram dele sim. Inclusive tem um vídeo dele sendo feito aí, eu só tô jogando no ar, não tô falando nada. E um último episódio que vai explorar os Sapiens Celestiais e o multiverso, que abre as portas pra gente finalmente ver um crossover entre o Ben do reboot e o Ben Prime, o que seria mágico. O reboot pode ter começado como um desastre completo e realmente existem coisas horríveis nele, mas é inegável que os criadores continuam tentando e se esforçando para melhorar cada vez mais. E bom, não é bem culpa deles que o desenho é do jeito que é mais um problema da Cartoon, que é incapaz de parar de criar desenhos industrializados e padronizados, e então os criadores precisam dar seus pulinhos para transformar aquilo em algo mais diferente possível. E bom, eles têm conseguido do seu próprio jeito. Cara, eu sei que esse vídeo não vai te convencer que o reboot é ao menos legalzinho, e muita gente vai me xingar nos comentários, eu já tô esperando. Mas tá na hora de encarar que a gente cresceu e infelizmente não somos mais o público-alvo. Aquilo não é mais pra gente e exige muita maturidade entender isso. Mas Ben 10 acabou. No momento que o Ben disse: a gente vai viajar! O nosso antigo Ben não veria mais a luz do dia. E como eu disse antes, a culpa, indiretamente, é nossa. E faz parte de crescer, se desprender e deixar as coisas rolarem naturalmente e seguir o seu próprio rumo. Faz parte de crescer e entender que o nosso tempo já foi. E a gente não pode culpar um desenho bobo e infantil por isso, mas a lembrança, cara, ela não foi embora, ela continua viva, como eu tenho dito em todos os vídeos aqui do canal. O clássico ainda tá ali, o Alien Force, o Supremacia, todos eles, e mesmo se tivesse continuado, uma hora ia acabar de qualquer jeito. Tudo tem um fim.
tudo na vida tem fim, tudo são ciclos e a gente tem que aprender a respeitar esses ciclos. Eu prefiro que alguma coisa acabe no seu melhor momento do que continue passando e se estendendo e se autodestruindo, mesmo que eu ainda queira muito ver uma finalização digna pro nosso Ben. Ainda é uma incógnita se isso vai acontecer. Talvez com uma série live action, talvez no especial do multiverso do reboot, talvez um último episódio aí especial, não tem como saber, mas a esperança continua viva e, bom, as nossas memórias também. Lembre-se disso, ciclos começam, passam e acabam, e a gente tem que respeitar isso porque isso faz parte da vida. Como eu disse no fim do vídeo de Omniverse, eu devo a minha vida esse desenho, as minhas manhãs, as minhas tardes, as minhas noites, tudo, cara, todos os dias que eu passei puxando meus pais para assistir comigo, todas as vezes que eu brincava com meus bonecos de Ben 10, todas as vezes que eu me empolgava com as cenas de ação, tudo isso é especial pra mim e eu devo também o meu canal a isso que cresceu por causa de Ben 10. Mas a gente tem que seguir em frente. Eu não vou ser egoísta. Eu realmente espero que as crianças de hoje em dia possam sentir o mesmo que eu sinto com o reboot no futuro, o mesmo sentimento e empolgação que Ben 10 sempre nos trouxe.